Olá pessoal, tudo jóia, tudo bem? Vamos para a resolução dos exercícios. Vamos lá? O componente, a disciplina é física, como vem aí na lista de exercício de vocês. O título da aula é calorimetria, para o segundo ano aí do ensino médio. São exercícios da aula Paraná. Nós temos o primeiro exercício assim. Acompanha comigo aqui, vamos fazer essa leitura junto. Em um experimento, verifica-se que é necessário fornecer 2.000 calorias a uma massa de 250 gramas de certa substância para que sua temperatura varie de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Calcule o valor específico da substância em questão. Então, a fórmula que a gente usa para calcular esse exercício é a que a gente conhece como Q-macete. É o Q igual M vezes o C vezes o delta θ. Tá certo? Nós conhecemos essa fórmula como Q-macete. Tranquilo? O Q é quantidade de caloria. O M é massa, sempre a gente trabalha em gramas. O C é o calor específico de cada matéria. E o delta θ é a variação da temperatura. O delta em física é sempre variação. Então, se é variação, existe temperatura inicial e existe temperatura final. Eu não vou escrever aqui o que significa cada um, mas como eu falei, vocês podem copiar aí depois. Que quantidade de caloria, M é a massa, C, calor específico, delta θ é a variação da temperatura. Vamos ver o que o exercício pediu para nós. Em um experimento, verifica-se que é necessário fornecer 2.000 calorias. Quando dizem caloria, está falando do meu Q. Então, o meu Q, vou marcar aqui do lado, é 2.000 calorias. A uma massa de 250, ó, tá me dando o M. M, 250 gramas. Não precisa pressa para resolver o exercício. Coloca os dados aqui do lado, assim a gente não erra. De certa substância, não está me dando o C, olha. Está dizendo que é uma substância, então eu não sei qual é o calor específico dessa substância. Para que sua temperatura varie de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Então, a variação da temperatura aqui é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Então, 60 menos 20, que vai ser 40 graus Celsius. É a variação da temperatura. Tenho 3 valores, a fórmula são 4 valores. Eu vou achar o quarto valor que o exercício não me deu. O Q vale 2.000, vamos colocar aqui, igual. A massa vale 250, vamos colocar aqui. O C eu não tenho, o C aqui eu não tenho, é o que o exercício está pedindo. Ó. Calcule o valor específico. Lembra que eu falei que esse C é o valor específico? Que cada substância tem uma quantidade de calor específico. Tá certo? A variação da temperatura é 60 menos 20, que deu 40. 40 aqui. Então vamos lá resolver esse exercício simples. 2.000, que é igual 250 vezes 40 vezes C, tá certo? Ó, para ficar mais fácil, pego 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 4, tem mais um zero aqui e um outro aqui, acrescento 2 zeros. Deu 10.000. 10.000 C. Tranquilo? Agora eu deixo o C sozinho. Levo esse 10.000 para baixo do 2.000. Tranquilo? Ou a gente divide por 2.000 dos dois lados. Mas vamos lá. Deixa o C sozinho. Traz o 10.000 para baixo do 2.000.
Então aqui em cima é 2.000, embaixo 10.000, logo o meu calor específico aqui é 0,2 caloria por grama grau Celsius. Essa é a resposta desse exercício. Aqui a gente pode cortar o zero. Se eu corto 2 zero embaixo, 2 em cima, 20 dividido por 100, vocês vão ver que vai dar 0,2. Beleza? Então, resolvemos o primeiro exercício. Vamos para o segundo. Vamos então para o segundo exercício da nossa avaliação, da nossa lista de exercício de calorimetria. Essas são as aulas de número 3. Vamos lá então. O calor específico do zinco é aproximadamente de 0,1 caloria por grama grau Celsius. De posse dessa informação, calcule. Esse cálculo vai servir para A, para B e para C. Vamos lá. Calcule a quantidade de calor absorvida por 1 kg de zinco para que sua temperatura se altere em 10 graus. Muito bem. A fórmula que a gente usa é aquela já conhecida Q macete. Q é igual a M vezes C vezes delta θ, conhecida como Q macete. Lembrando que a massa não usamos em quilo, usamos em grama. 1 quilo tem 1000 gramas. Tranquilo? Fazendo isso aqui, a gente já pode prosseguir na nossa continha. Então tá, a massa, vou colocar os dados aqui do lado, tem 1000 gramas. Para que sua temperatura se altere em 10 graus. A minha variação de temperatura, como falou, altere, então ela já está variando em 10 graus. Muito bem. O que falta? Falta o C. O calor específico do zinco é de 0,1. O exercício deu aqui em cima. 0,1. Muito bem. Agora é só jogar os valores na fórmula e achar a quantidade de calor absorvida. Vocês notam que está me pedindo o Q. Eu não tenho o Q. Então o que eu vou repetir aqui. A massa é 1000. É 1 kg aqui em cima, mas eu trabalho em grama. Vezes o calor específico é 0,1. 0,1 vezes a variação da temperatura, que é 10 graus. 10 graus. Então o meu Q vai valer 1000 vezes 0,1, olha, você multiplicar por 0,1 é o mesmo que você dividir por 10. Essa vírgula aqui, se fosse aqui para frente, ó, cada vez ela acrescenta ou diminui 10. Olha, 1000 vezes 0,1 vai dar 100. 100 vezes 10 volta nos 1000. Então aqui a quantidade de caloria é 1000 calorias. Vamos entender isso aqui? O que perguntou? A quantidade de calor absorvida por 1 kg de zinco para que sua temperatura altere em 10 graus é 1000 calorias. Ou seja, eu preciso aplicar 1000 calorias nessa barra de zinco de 1 kg para que ela mude a temperatura em 10 graus Celsius. Tranquilo? Vamos para B então. A variação de temperatura sofrida por 500 gramas de zinco ao perder 5.000 calorias de calor ao ambiente. Vocês notam que eu comecei a ler daqui, parece que não fez muito sentido. Eu preciso voltar aqui em cima. Calcule a variação de temperatura. Olha, então já está pedindo para mim calcular o delta θ. Concordam comigo? O delta θ eu não tenho. Então, para mim calcular a variação de temperatura sofrida por 500 gramas, a massa é 500 gramas de zinco ao perder 5.000 calorias. Quando fala em caloria, está falando do meu Q. Olha a fórmula aqui que a gente sempre usa.
Então, o Q é 5.000 calorias. Faltou uma grandeza aqui. Qual que é? O C. O calor específico, que o exercício já me deu lá em cima. Então, toda vez eu volto aqui no calor específico, que é de 0,1. Eu só não vou escrever esse caloria por grama grau Celsius aqui embaixo. Muito bem. Agora a gente já tem 3 valores e vamos achar o quarto. A nossa fórmula é a fórmula conhecida, que é igual a M vezes C vezes delta teta. Conhecemos como Q macete. O que eu tenho é 5.000, então vou colocar aqui o valor do Q, que é 5.000, igual, vou repetir o igual, massa é 500 gramas, massa está aqui, 500 gramas. O calor específico está aqui, que é 0,1, então vou multiplicar por 0,1, que vou multiplicar pela variação da temperatura, que eu não tenho, é justamente ela que eu estou procurando. Muito bem, vou repetir esse 5.000 aqui, igual 500 vezes 0,1, lembra que eu disse que multiplicar por 0,1 é o mesmo que dividir por 10, 500 dividido por 10 dá 50 aqui. 50 vezes delta teta é 50 delta teta. O que eu vou fazer aqui? Já vou finalizar a minha conta. Deixo o delta teta aqui sozinho, como ele está sendo multiplicado pelo 50. O 50 vai vir para cá, sendo dividido pelos 5.000. Tranquilo? Então vamos terminar essa continha aqui, ó. Deixo o delta teta sozinho do lado da igualdade, não importa se ele vai ficar do lado direito ou esquerdo, isso não importa. É uma igualdade, se ele está para lá ou para cá, ele tem o mesmo valor. Agora, esse 50 vai para baixo dos 5.000, então eu coloco 5.000 aqui no numerador, 50 no denominador, e vamos lá. Delta teta, 5.000 dividido por 50, quantos que vai dar? 100 graus Celsius. Tranquilo? Então, a variação de temperatura sofrida por meio quilo de zinco ao perder 5.000 calorias, ou seja, se você resfriar meio quilo de zinco, você fazer ele perder 5.000 calorias, você precisa variar a temperatura em 100 graus. Se ele estava em 200 graus, você tem que diminuir a temperatura para 100 graus, para que ele perca essas 5.000 calorias ao ambiente. Vamos para C. Lembra? Calcule a massa de zinco. Está pedindo para calcular a massa agora. Então, o M eu não tenho, certo? O C eu já sei. O C de calor específico é 0,1, está lá em cima. Toda vez eu me recorro a esse número aqui. Muito bem. O que falta aqui? Ó, ao absorver 2.000 calorias, esse aqui é o valor do meu Q. O Q vale 2.000 calorias. Altere sua temperatura em 80 centímetros. Tá. Então, o delta teta é 80. Desculpa, eu falei centímetros. É graus Celsius. Muito bem. Temos aqui 3 valores e vamos achar o quarto valor. Na nossa fórmula já conhecida do Q macete. Q é igual a M vezes C vezes delta teta. Muito bem? Vamos lá. Substituir os valores na fórmula e achar a massa, que agora nós estamos querendo saber a massa. Calcule a massa. Que o meu Q vale, nesse exercício, 2.000 calorias. É igual, o meu M não tem, deixo ele aqui. O meu C vale 0,1 em todos os exercícios, porque é o calor específico do zinco. Muito bem. Vezes o delta teta, variação da temperatura, é 80 graus. Muito bem. Eu vou repetir esse 2.000 aqui. Igual, vou multiplicar esses 3 aqui.
0,1 vezes 80, lembra que multiplicar por 0,1 é o mesmo que dividir por 10? 80 vezes 0,1 é 8, é o mesmo que dividir 80 por 10. 8 vezes m é 8m, então coloca 8m aqui. Do mesmo jeito, deixo o m, a letra, sozinha aqui, levo o 8 para baixo do 2. Então vai ficar assim, m, que é igual a 2000 dividido por 8. Então, a nossa massa, olha lá, vai ficar 250. Qual é a grandeza mesmo? Gramas. Muito bem. A massa, ó, calcule a massa de zinco, que ao absorver 2.000 calorias, altere sua temperatura em 80 graus. Então, se você colocar 2.000 calorias em 250 gramas de zinco, ele vai alterar a temperatura em 80 graus. Fico por aqui com mais essa aula e já já vamos para o terceiro exercício, beleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a resolução de mais um exercício da aula Paraná. A nossa aula faz parte da lista de exercício de calorimetria. Então vamos lá. O terceiro exercício diz assim: quando um corpo de certa massa m, formado por determinado material, absorve 200 calorias, sua temperatura eleva em 2 graus Celsius. Outro corpo, então nota que estamos falando de dois corpos diferentes. Um corpo, vou colocar aqui, que é igual a m vezes c vezes a variação da temperatura. Então aqui nós temos o corpo 1 e nós temos aqui o corpo 2, que é igual a m vezes c vezes a variação da temperatura. Muito bem, vamos ver o que esse exercício está querendo da gente. Outro corpo formado pelo mesmo material, nota que o material é o mesmo. Esse C aqui é igual para os dois, tá certo? Pelo mesmo material, então o calor específico é o mesmo. Tem massa de 2m. Aqui valia 1m, aqui vem para 2m, dobrou o valor, tá certo? Se esse outro corpo, estamos falando desse segundo corpo, absorver 400 calorias, determine qual será a sua variação de temperatura. Vocês, observando essa fórmula aqui, vocês podem ver que não tem nenhuma divisão aqui. Esses três valores aqui formam esse produto, tá certo? Então, quer dizer que é diretamente proporcional. Se eu aumentar alguma coisa aqui, eu aumento aqui. Se eu aumentar esse valor aqui, eu vou aumentar lá. Muito bem. Vamos voltar aqui. Vamos resolver esse exercício um pouquinho diferente das técnicas de matemática. Vamos lá. Quando um corpo de certa massa m, formado por determinado material, ele absorve 200 calorias. Então, esse aqui vale 200 calorias. A massa é m somente, 1m, vezes o C, né? Vezes a variação da temperatura é 2. Observou aqui? Outro corpo formado pelo mesmo material, o C é igual. Mas olha bem aqui. Aqui temos uma igualdade. Desse lado da igualdade é 200. 2 vezes 1 dá 2. Esse C precisa ser 100 para a conta dar certo. Então fica assim. 2 vezes 100, 200. Vezes 1, 200. Então a conta fechou. Aí vindo para esse lado aqui, olha. Outro corpo formado pelo mesmo material. Então é o mesmo material. O C vai valer 100 também, porque é o mesmo material. Tem massa valendo 2, então a massa aqui é 2. Se esse outro material absorver 400 calorias, qual vai ser a variação da temperatura? Então eu formei a equação aqui, agora é só resolver. Tá certo? 400 igual a 2 vezes 100 vezes a variação da temperatura.
Aí eu vou determinar essa variação da temperatura que o exercício está me pedindo. Vou repetir esse 400 aqui. 2 vezes 100 dá 200. 200 vezes Δθ é 200 Δθ. Muito bem. Eu vou deixar o Δθ sozinho de um lado. Dessa vez vou deixar aqui do lado esquerdo. Esse 200 vai para baixo do 400. Então, 400 dividido por 200. Logo, meu Δθ é 2 graus Celsius. Determine qual será a variação da temperatura. Então, a variação da temperatura é a mesma do corpo 1. É a mesma. Deu também 2 graus Celsius. Não sei se essa forma de explicar foi claro, foi objetivo para vocês. Mas está aí a resolução de mais um exercício. Agora vamos para o exercício número 4.